Imagine por um momento que aquilo que lhe foi ensinado sobre Jesus seja apenas uma pequena fração de uma verdade muito mais profunda. Uma verdade cuidadosamente preservada, envolta por símbolos, parábolas e manuscritos proibidos. Um conhecimento tão poderoso que foi perseguido, ocultado e esquecido por séculos, mas nunca totalmente destruído. E se a verdadeira mensagem de Cristo não fosse apenas sobre fundar uma religião, mas sobre um caminho direto para o despertar espiritual? E se Jesus não tivesse vindo para criar templos de pedra, mas para acender templos vivos dentro de cada ser humano? Ao longo deste texto, você começará a conhecer uma parte da história que muitos evitam contar. Vamos explorar juntos os ensinamentos ocultos de Jesus, aqueles que não são ensinados nos altares, mas que ainda ecoam profundamente na alma. Revelações que podem mudar sua maneira de ver a vida, o universo e sua própria divindade. No final dessa jornada, você se deparará com a mais poderosa das mensagens, uma revelação que tem o poder de transformar tudo, caso você esteja pronto para abrir sua mente. Se esse tipo de conhecimento ressoar em seu coração e despertar sua alma, convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Este conteúdo pode ajudá-lo a relembrar quem você realmente é, e saiba que você não está sozinho nessa busca. Cada comentário, cada inscrição, cada voz, ajuda a expandir essa luz escondida. Vamos continuar. Durante séculos, Jesus foi venerado, mas também manipulado. As estruturas de poder institucionalizaram sua imagem, mas suavizaram e até distorceram sua mensagem. Ele foi apresentado como um mártir, um Deus encarnado vindo para salvar os pecadores. No entanto, textos antigos e os evangelhos gnósticos, como os encontrados em Nag Hammadi, e até fragmentos do Evangelho de Tomás, nos mostram uma visão diferente. Jesus não como um salvador externo, mas como um mestre da consciência, um revelador do reino interior. No Evangelho de Tomás, Jesus revela: o reino de Deus está dentro de você. O que isso significa? Ele nos fala de um poder interno, de uma chuva divina que reside no coração humano. Jesus não veio para impor dogmas, mas para despertar uma nova consciência. Ele não ensinava a partir do medo ou do castigo, mas da luz do autoconhecimento interior. Essa visão não é nova. Pensadores como Elaine Pagels, professora de religião na Universidade de Princeton, mostraram como os primeiros cristãos tinham múltiplas interpretações de Jesus, muitas delas profundamente espirituais e simbólicas. Em seu livro Os Evangelhos Gnósticos, Pagels revela que, nos primeiros séculos do cristianismo, diversas formas de entender Cristo coexistiram, mas muitas foram consideradas heresias simplesmente porque não serviam aos interesses da hierarquia eclesiástica. Então, o que esses ensinamentos perdidos nos dizem? Eles falam de transformação interior, de autoconhecimento como caminho para a divindade, e de uma conexão direta entre o ser humano e o eterno. Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de você. Isso soa familiar, não? Lembra as palavras inscritas no Templo de Delfos, na Grécia Antiga. É uma coincidência ou estamos diante de uma sabedoria universal que Jesus veio incorporar? Jesus usava parábolas para ensinar. Por que isso? Porque nem todos estavam prontos para receber a verdade de forma direta. Em Mateus 13:11, ele diz: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Isso sugere que havia ensinamentos mais profundos, acessíveis apenas para aqueles que estavam preparados, os iniciados, aqueles que buscavam algo além da superfície. Não se tratava de exclusão, mas de uma distinção espiritual. Jesus nunca rejeitou ninguém, mas sabia que nem todos estavam prontos para absorver certos conhecimentos. Por isso, aos seus discípulos mais íntimos, ele revelava verdades que não estão nos evangelhos oficiais. No Evangelho de Filipe, por exemplo, ele fala da união mística entre a alma e o Cristo interior. Lá, está escrito: o que se recebe de si mesmo é o que o torna divino. Essa ideia desafia completamente a noção de que a divindade está além de nós, convidando-nos a olhar para dentro de nós mesmos. Aqui surge uma verdade incômoda. Muitos desses ensinamentos foram excluídos da Bíblia porque ofereciam ao indivíduo um poder espiritual que não poderia ser controlado pelas instituições. Quando um homem ou mulher desperta o Cristo interior, eles não precisam de intermediários.
Isso é exatamente o que Jesus ensinava. Ele dizia: vocês são a luz do mundo. Ele não afirmou: eu sou o único caminho, mas sim, o reino está dentro de vocês. Esse ensinamento ressoa com a antiga sabedoria hermética, que diz: como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Jesus e Hermes Trismegisto compartilham mais do que imaginamos. Ambos sabiam que o universo é um reflexo da alma e que o despertar espiritual é a meta última da humanidade. Não se trata de seguir regras externas, mas de recordar nossa essência. Mas como tudo isso se perdeu? Como a mensagem de Jesus foi desviada de um caminho de autoconhecimento para uma estrutura de poder, medo e controle? A resposta é complexa, mas crucial. No século IV, com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, foi consolidada uma versão oficial da fé. O Concílio de Nicéia determinou quais evangelhos eram aceitáveis e quais não eram. Textos que falavam de uma conexão direta entre o ser humano e o divino foram rejeitados, perseguidos ou destruídos. O gnose, o conhecimento direto, foi substituído pelo dogma e pela obediência. Porém, o fogo não se apagou. Algumas comunidades secretas mantiveram esses textos vivos. Monges do deserto, místicos, alquimistas e sábios ao longo da história mantiveram viva a chama. E hoje, graças a descobertas arqueológicas e novas investigações, essa sabedoria está ressurgindo. E aqui estamos, você ouvindo esta mensagem. Coincidência? Ou é um chamado que ressoa em seu interior? Você sente que há mais na mensagem de Jesus do que lhe contaram? Sente que uma verdade arde em seu interior, esperando ser revelada? Na próxima parte, nos aprofundaremos ainda mais nos ensinamentos escondidos de Jesus, explorando sua conexão com antigas escolas de sabedoria, seus anos perdidos e o verdadeiro significado do reino dos céus. O que vem a seguir pode transformar sua visão do mundo espiritual. Muitos especulam sobre os chamados anos perdidos de Jesus. Os evangelhos canônicos apenas mencionam sua infância e adolescência, saltando abruptamente para sua vida pública, aos 30 anos. O que aconteceu durante essas 2 décadas de silêncio? Onde esteve? Com quem aprendeu? Alguns pesquisadores sugerem que Jesus viajou para o Oriente, para terras onde floresciam ensinamentos espirituais milenares. Textos como o manuscrito de Emis e relatos de exploradores, como o russo Nikolai Notovich, afirmam que Jesus, a quem chamavam de Isa, esteve na Índia e no Tibete, estudando com sábios budistas e hindus. Lá, teria aprofundado suas práticas de meditação, compaixão universal e despertar interior. Embora essa teoria seja controversa, não podemos descartá-la facilmente. As semelhanças entre certos trechos do Sermão da Montanha e os ensinamentos de Buda são impressionantes. Por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra, ou amai os vossos inimigos, isso ressoa profundamente com os princípios budistas de não-violência, desapego do ego e amor compassivo por todos os seres. Será que Jesus recebeu ensinamentos universais que ele então sintetizou e transmitiu ao seu povo em forma de parábolas? E se sua mensagem fosse a convergência de uma sabedoria ancestral presente em várias culturas desde tempos imemoriais? Lembre-se de que Jesus não falava hebraico ou grego, mas aramaico, uma língua rica em simbolismo. Em aramaico, a palavra traduzida como pecado é que não significa culpa, mas simplesmente errar o alvo. Para Jesus, pecar era se desviar do caminho, esquecer a essência. E a redenção não era sobre pedir perdão externo, mas sobre retornar ao centro do ser, recordar a luz original que habita em cada um de nós. Isso muda tudo. O pecado deixa de ser uma carga moral e se torna um convite amoroso ao despertar. A verdadeira redenção é alcançada pela consciência. Jesus também se referia ao reino dos céus, mas não como um lugar distante no tempo ou no espaço. Para ele, o reino era, na verdade, um estado de consciência. Lucas, capítulo 17, já nos adverte sobre isso, afirmando que o reino dos céus está dentro de vocês. Mas o que isso realmente significa? A tradição esotérica cristã, nutrida por correntes como o cristianismo gnóstico e o misticismo medieval, afirma que o reino dos céus não é um lugar físico, mas uma dimensão da alma, um estado profundo de união com o eterno.
Esse estado é alcançado não por meio de rituais externos, mas pela experiência direta do divino. Aqui é onde a figura de Jesus se torna verdadeiramente revolucionária. Ele não estava interessado em fundar uma nova religião, mas em despertar uma nova consciência. E isso, precisamente, era o que as instituições religiosas não podiam permitir. Ao longo da história humana, vemos um constante conflito entre os procuradores da verdade e os guardiões do dogma. Jesus era um procurador, mas também um revelador da verdade. Ele trouxe consigo um conhecimento que não poderia ser aprisionado em templos ou regulamentos. E por isso, foi perseguido. Por isso, foi crucificado. Por que suas palavras eram tão perigosas? O que ele dizia que representava uma ameaça para aqueles que queriam controlar as almas por meio do medo. Sua mensagem era clara: vocês são deuses. Encontramos essa afirmação no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Uma afirmação como essa quebra qualquer estrutura rígida. Jesus estava blasfemando ou simplesmente nos lembrando de nossa verdadeira natureza divina? Essa ideia, profundamente gnóstica, foi rejeitada pela ortodoxia religiosa. No entanto, ainda hoje, ela ressoa forte em todos aqueles que sentem que não viemos ao mundo apenas para sofrer ou obedecer cegamente, mas para despertar, recordar e transformar. Autênticos pensadores como Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia, e Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, também trataram do conceito do Cristo interior. Para Steiner, Jesus não era apenas um mestre moral, mas a encarnação de uma força cósmica, o Logos universal, cuja missão era plantar na humanidade a semente do eu superior, um princípio divino que cada um de nós deve desenvolver conscientemente. Jung, por sua vez, via Cristo como o arquétipo do si mesmo, a totalidade integrada da psique humana. Para ele, seguir a Cristo não significava imitá-lo externamente, mas encarnar sua presença internamente. O ensino de Jesus, para Jung, era um guia para a individuação, o processo de alcançar a plenitude do ser. E você? Já sentiu que há algo mais profundo do que lhe ensinaram? Já vivenciou uma verdade que não pode ser explicada, mas apenas vivida? Essas perguntas não são retóricas. Elas são chamados que ecoam no coração daqueles que não se conformam com a superfície, que buscam um manancial oculto que alimenta a verdadeira vida espiritual. Nas escolas de mistérios do Egito, da Grécia e do Oriente, os mestres sabiam que a verdade não pode ser imposta, apenas despertada. Jesus era parte dessa corrente. Ele era um iniciador, e seu ensinamento mais profundo não está nos altares, mas no silêncio interior. A cruz, esse símbolo de morte para muitos, para os iniciados, representa um cruzamento de caminhos, o encontro entre o humano e o divino, entre a matéria e o espírito. Jesus, crucificado entre o céu e a terra, nos ensina que o caminho do despertar não evita a dor, mas a transcende. A ressurreição, então, não é apenas um evento histórico, mas um símbolo do despertar da alma, da morte da ignorância para o renascimento na luz. E é aqui que a mensagem de Jesus se funde com a grande tradição esotérica da humanidade. Não está isolada de Buda, Hermes, Krishna ou dos grandes sábios da antiguidade. Todos esses mestres marcaram um único objetivo: o despertar da consciência, a realização do ser, o retorno à fonte. Na próxima parte, exploraremos como essa sabedoria foi preservada em segredo ao longo do tempo, através de símbolos, códices e ordens secretas. Revelaremos conexões surpreendentes entre o cristianismo esotérico, o hermetismo e a alquimia espiritual. O que você descobrirá poderá transformar completamente sua visão sobre o propósito da sua vida neste mundo. Ao longo dos séculos, enquanto as instituições religiosas consolidavam seu poder sobre as massas, houveram aqueles que decidiram preservar em segredo o verdadeiro ensinamento espiritual de Jesus. Esses guardiões do conhecimento não estavam em palácios eclesiásticos ou tronos imperiais, mas em margens, em comunidades místicas, em monastérios escondidos, em manuscritos enterrados, e em símbolos ocultos em obras de arte e arquitetura. Os alquimistas, por exemplo, foram alguns dos mais fervorosos guardiões dessa sabedoria secreta. Embora muitas vezes sua busca tenha sido associada à transmutação de metais, sua verdadeira missão era muito mais profunda: a transmutação da alma. O ouro que eles procuravam não era físico, mas espiritual.
E em muitos de seus textos, escondidos por trás de metáforas e linguagem codificada, encontramos referências diretas ao Cristo interior, ao processo de morte do ego e renascimento do espírito. Um dos grandes tratados alquímicos, o Mutus Liber, apresenta imagens enigmáticas de um homem em meditação, recebendo luz celeste, rodeado por símbolos solares e lunares. Esse processo é paralelo ao caminho de Cristo, descer as sombras da matéria para ascender a glória do espírito. Os cátaros, uma comunidade espiritual perseguida na Idade Média pela Inquisição, viam Jesus como um ser de pura luz, um mensageiro da gnose. Para eles, o verdadeiro Cristo não morreu literalmente na cruz, mas representava um mistério iniciático, o sacrifício da ignorância, a crucificação do ego e a ressurreição da alma iluminada. Por essa visão, foram considerados hereges e quase exterminados. No entanto, seu legado ainda ressoa entre os buscadores sinceros. Outro vínculo profundo com os ensinamentos ocultos de Jesus está na tradição hermética. Hermes Trismegisto, o sábio egípcio, ensinava que o universo é mente, que tudo é vibração e que o ser humano é um reflexo de tudo. Esses ensinamentos foram preservados em textos como a Tabela Esmeralda e o Corpus Hermeticum, que influenciaram enormemente os pensadores cristãos esotéricos do Renascimento. Marcílio Ficino, tradutor do Corpus Hermeticum para o latim, via em Jesus o Logos vivo, a expressão perfeita do conhecimento divino encarnado. Para Ficino, Cristo e Hermes eram dois aspectos de uma mesma verdade, o conhecimento de que o divino habita dentro do ser humano e que a redenção não vem de fora, mas da iluminação da consciência. Não podemos falar de símbolos sem mencionar a Ordem Rosacruz, uma sociedade esotérica que surgiu na Europa no século XVII e que afirmava possuir a sabedoria secreta de todas as religiões. Em seus manifestos, há uma constante referência ao Cristo interno, ao sol espiritual que deve nascer no coração de cada iniciado. Para eles, Jesus era o grande mestre, cuja vida simbolizava o processo completo de iniciação espiritual. Você percebe? Tudo isso nos mostra que a figura de Jesus vai além de uma mera referência religiosa. Ele foi, e continua sendo, um símbolo vivo do processo de transformação que todo ser humano pode experimentar, se tiver coragem de olhar para dentro. E não apenas os místicos medievais diziam isso. Também, hoje, estudiosos como Jean-Yves Le Loup, teólogo e filósofo francês, estão trabalhando para recuperar essa sabedoria. Le Loup traduziu e comentou os evangelhos gnósticos sob uma perspectiva profunda, mostrando que a palavra de Cristo é muito mais do que uma doutrina. É um chamado ao despertar do ser. Ele afirma que Jesus não falava sobre o Cristo como uma pessoa, mas como uma força viva que pode habitar em cada um de nós. Esse enfoque não nega a figura histórica de Jesus, mas a amplifica, permitindo-nos entender que sua mensagem não é exclusiva de uma época, mas universal e eterna. Jesus não veio nos dizer, adorem-me, mas sigam-me, no sentido mais profundo. Faça sua jornada. Tome sua cruz. Entre em sua noite escura e renasça. A cruz, nessa visão, torna-se o símbolo do encontro interior entre o divino e o humano, entre a sombra e a luz, entre a ilusão e a verdade. E é nesse ponto de cruzamento que a porta para o reino do céu se abre. Um reino que não é um lugar distante, mas uma frequência de consciência, uma dimensão interior que se ativa quando decidimos despertar. Como acessá-lo? Não é preciso atravessar mares ou escalar montanhas. Basta silêncio, escuta, entrega, lembrança. Como dizia o mestre Eckhart, místico cristão do século XIV, o olho com o qual vejo a Deus é o mesmo olho com o qual ele me vê a mim. Essa frase encerra uma verdade fundamental: não estamos separados do divino. Somos expressão disso. Jesus sabia disso, e por isso falava com autoridade. Não porque impunha, mas porque reconhecia a verdade em si mesmo. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas dizia isso a partir da consciência do eu sou, não como uma posse exclusiva, mas como uma manifestação universal do Espírito. Quando Jesus usava a expressão eu sou, estava apelando à mesma consciência que falou desde a salsa ardente a Moisés, eu sou, o que sou. Esta é a chave. Eu sou não é um conceito reservado a uma única figura, mas está em todos nós. É o nome secreto de Deus dentro de você. Você consegue senti-lo? Quando você para de buscar respostas fora e entra no seu próprio templo interior,
Percebe que o eu sou sempre esteve lá, aguardando ser reconhecido. Na última parte dessa jornada, vamos explorar o ensinamento final, a revelação mais profunda e transformadora de todas. Aquela que Jesus compartilhou com aqueles que estavam prontos, e que agora pode estar chamando sua alma. Essa verdade não apenas ilumina a mente, mas tem o poder de libertar o coração. E agora, chegamos à porta do ensinamento mais profundo e transformador que Jesus deixou para a humanidade. Essa sabedoria não está nos templos de pedra, nem nos sermões públicos, mas se revela no silêncio da alma desperta. Essa verdade não é imposta, não é gritada aos quatro ventos, mas arde com uma chama sagrada no coração daqueles que a intuem. Jesus ensinou que todo ser humano tem o potencial de renascer, não como uma doutrina imposta, mas como uma experiência interior. Quando Nicodemo, um fariseu e membro do Sanhedrin, se aproximou de Jesus em segredo e perguntou o que deveria fazer para ver o reino de Deus, Jesus respondeu: "Te asseguro que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." João 3. Nicodemo, desconcertado, perguntou: "Como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe?" Mas Jesus não falava de um nascimento físico. Ele falava de um renascimento espiritual, de uma mutação interna, de uma transformação da consciência. Esse é o ensinamento supremo. O reino dos céus não é um lugar a ser alcançado após a morte, mas sim um estado de consciência que pode ser ativado aqui e agora. Esse reino se manifesta quando a velha identidade morre, o eu condicionado pelo medo, pela culpa e pela separação, e nasce o ser real, o Cristo interior. Aqui, todas as palavras de Jesus se convergem. Ele não veio criar mais uma religião, mas mostrar-nos o caminho para esse renascimento. E fez isso não apenas com palavras, mas com sua própria vida. Sua jornada foi uma parábola viva. Seu nascimento humilde, seu retiro no deserto, seus milagres, sua crucificação e ressurreição, tudo isso simboliza um processo interno que cada alma pode vivenciar. A verdadeira boa nova, o evangelho autêntico, não é que Jesus tenha vindo morrer pelos nossos pecados, mas que ele veio nos mostrar como morrer ao ego e renascer no espírito. Esse é o mistério pascal, um conceito presente não apenas no cristianismo, mas em muitas outras culturas e tradições. O descenso às sombras, a noite escura da alma, e o renascimento na luz. Como Jesus disse no Evangelho de Tomás: "Quem beber da minha boca será como eu. Eu mesmo me tornarei nele e as coisas escondidas serão reveladas a ele." Essa frase, velada por séculos, revela que a união com Cristo não é apenas adoração externa, mas uma integração total. Beber de sua boca significa assimilação de sua ensinança viva, encarnar sua consciência, tornar-se um com ele. Isso é o que o místico São João da Cruz chamou de união com Deus. O que os sufis chamam de fana, a dissolução do eu no amado. O que os yogis chamam de samadhi. E o que Jesus chamava de reino. Mas esse ensinamento traz uma grande responsabilidade. Não é mais possível continuar buscando o que sempre esteve dentro de você. Não é mais possível projetar seu poder espiritual em figuras externas, ou viver dormindo esperando que alguém o salve. Jesus não veio te salvar, ele veio despertar você. Essa é a verdadeira redenção. Quando você reconhece que também é portador do Espírito, que também é filho do Altíssimo. Como diz o Salmo 82, vocês são deuses. Todos são filhos do Altíssimo. Essa afirmação foi repetida por Jesus e continua sendo uma das verdades mais radicais que você pode aceitar, porque implica que você não é vítima do mundo. Você é criador. Você é canal. Você é templo vivo. Por isso, Jesus disse: "Coisas maiores que estas fareis." Não era exagero. Era uma profecia, um convite, uma promessa para aqueles que se atrevem a dar o passo. E esse passo não é dado com ritos vazios nem credos impostos. Ele é dado com silêncio interior, com contemplação, com humildade e entrega, com a decisão firme de lembrar quem você é. A sabedoria perdida de Cristo não está realmente perdida. Ela apenas foi sepultada por séculos de medo, culpa, dogmas e ignorância. Mas hoje, você pode acender novamente essa chama. Você não precisa de um templo nem de um sacerdote. Você só precisa da coragem de olhar para dentro de você. E quando fizer,
descobrirá que o ensinamento final de Jesus não era uma doutrina, mas uma experiência. Uma experiência de unidade com tudo, de amor incondicional, de liberdade interior. Uma experiência que transforma para sempre a forma como você vê o mundo. Esse ensinamento foi transmitido não apenas com palavras, mas com símbolos. A cruz, que representa o cruzamento entre o humano e o divino. O coração brilhante, que simboliza o fogo do espírito desperto. A luz à frente, que alude ao terceiro olho, a visão espiritual. E o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o espírito unidos na consciência do ser. Nada disso é superstição. Tudo é símbolo de uma verdade eterna. Você é o Cristo que desperta. E quando essa chispa divina em você se acende, então se cumpre a promessa: eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Porque esse eu não é um homem no céu. É a consciência divina que habita em seu coração. Agora, eu o convido a olhar para sua vida com novos olhos. Onde você está crucificado pelo seu ego? Quais aspectos de você precisam morrer para que algo maior nasça? Você está pronto para dar esse salto interior? Deixe-me saber nos comentários o que mais ressoou com você. Sua voz é parte desse despertar coletivo. Se esta mensagem tocou sua alma, compartilhe-a, porque você nunca sabe a quem ela pode ajudar a lembrar. Inscreva-se para continuar explorando essas verdades eternas. E que este não seja o fim, mas o começo do seu próprio caminho para o reino. O ensinamento mais poderoso de Jesus não foi o que ele disse, mas o que ele viveu. E você está chamado a viver o mesmo. A sabedoria perdida de Cristo não está nos livros, está em você. E chegou o momento de lembrá-la. Obrigado por assistir.